E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tirar algumas dúvidas aqui sobre os planos empresariais, tá? No modo geral, não vou falar especificamente sobre operadoras específicas, mas vou falar a regra geral de comercialização para planos pessoa jurídica, tá? Para empresas, tá? Primeiramente, todo cliente, pessoa jurídica, tem que ter CNPJ. Esse CNPJ, como regra geral, tem que ter no mínimo de 6 meses de abertura, tá bom? Então, primeira dica aí, anota aí, CNPJ, quer fazer um plano empresarial, quer fazer na empresa, tem que ter CNPJ aberto no mínimo 6 meses, beleza? Segunda coisa, é pedido, de maneira geral, nos planos, nas operadoras, que tenham no mínimo de 2 pessoas, tá bom? Em operadoras você vai ver que é no mínimo 2 pessoas, outras no mínimo 3, dependendo da contratação no mínimo 4, mas tem uma quantidade mínima para entrar. Não pode entrar uma só pessoa, porque já descaracteriza o plano empresarial, viraria pessoa física. Então, pessoa jurídica, no mínimo, 2 pessoas. Tem uma quantidade mínima, tá bom? Outra coisa muito importante que temos que frisar na hora de estar passando as informações dos planos empresariais de saúde para o cliente é de que esse plano ele geralmente tem um contrato de fidelidade aí de 12 meses, no mínimo, tá bom? Plano pessoa jurídica tem um contrato de fidelidade, ao contrário dos planos de adesão, que a maioria deles não tem contrato de fidelidade, o cliente pode estar cancelando a qualquer momento, tá bom? E caso venha querer contratar para a família, no caso eu tenho CNPJ, mas eu não quero colocar meus funcionários, eu quero fazer esse plano para minha esposa e para os meus filhos. É necessário ter os documentos que comprovem ali o vínculo familiar, tá? Que são esposa, se é cônjuge, tem que ter certidão de casamento ou união estável, tá bom? Se filhos, certidão de nascimento ou ali a declaração da guarda, tá? Existem alguns planos que pode-se colocar a mãe e o pai, existem algumas exceções, porém a regra geral, gente, de contratação de dependentes é cônjuge e filhos, tá bom? Cônjuge e filhos você pode colocar como dependentes. E no caso dos planos empresariais, aí você pode colocar os funcionários que tem que ser devidamente registrados, ou seja, tem que comprovar de fato que é um funcionário, não pode ser aquele avulso de boca, tá bom? Tem que ter a documentação da carteira de trabalho e uma relação chamada CAGED ou GFIP. Ali, você falando isso com o cliente, ele vai entender, porque tem com certeza um contador que vai poder estar esclarecendo. Então é necessário ter para os funcionários documentos GFIP ou CAGED e, por sua vez, se os funcionários forem entrar, a documentação de cada um deles, tá? Mas segue aí a ideia básica da contratação do plano de saúde, também essa mesma estrutura para o plano odontológico empresarial, tá bom? Essa forma que eu estou explicando aqui geralmente é chamada como PME, tá? Nos planos empresariais. Que é aí o primeiro porte dos planos empresariais, que é 2, 3 pessoas até 29 vidas. Esses planos, eles têm carência. Algumas pessoas podem falar, mas existem planos sem carência empresariais. Sim, mas a ANS determina que planos empresariais com menos de 29 vidas sigam uma carência, tá? Siga a carência pré-determinada por ela, pela ANS. Então, 24 horas urgência e emergência. Alguns planos em 15 dias pode ter consultas e exames. Em alguns planos, em 24 horas já tem aí consultas e exames, mas no modo geral, internação e cirurgias 6 meses, tá bom? Tem alguns planos que quiseram a carência a partir de tantas vidas, tá? Como por exemplo o Sul América, mas não entre pré-existência. Porém, nos planos empresariais acima de 30 vidas, já é permitido aí a cobertura total até para casos de pré-existência, mas é um outro porte, tá? Geralmente para empresas maiores, mas para microempreendedores, para empresas pequenas, essa estrutura, tá bom? Desde o tempo, do período de abertura da empresa para a carência ser seguida. Então fica aí essa dica. Não falei de operadora específica, mas falei da estrutura que se usa no modo geral para todas, tá? Tanto o plano de saúde, tanto o plano odontológico, pessoa jurídica.